Então, com a palavra, nosso secretário Bernardo. Disporá de 10 minutos para fazer as suas considerações. Obrigado, presidente dessa comissão, deputado professor Irineu. Cumprimento o deputado professor Cleiton, presente aqui nesta comissão. Cumprimento também os deputados que virtualmente participam da reunião, deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Mitri. Se algum outro estiver presente virtualmente, eu não estou tendo acesso aqui, mas cumprimento igualmente. Cumprimento também todos os convidados que estão aqui presentes. Endosso as palavras do presidente de que que será, sem dúvida, uma reunião muito profícua para que a Secretaria de Cultura e Turismo possa expor as ações que vêm sendo tomadas, as ações que já foram tomadas e, em conjunto, encontrarmos soluções para a retomada do setor turístico e gastronômico no estado de Minas Gerais. Eu quero também dar as boas-vindas aqui à Marina Simeão, nossa subsecretária de Turismo, que também conduz a subsecretaria junto à nossa Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Então, iniciando, eu gostaria de falar um pouco aqui a respeito das ações que a Secult vem tomando desde o início dessa pandemia, no início do ano, em fevereiro, em março, quando a gente percebeu que essa doença estava se aproximando e que os impactos seriam enormes na cadeia produtiva do turismo, da cultura do estado de Minas, e começamos a nos preparar e nos trazer as ferramentas necessárias para que a gente pudesse passar por esse momento de uma forma que não fosse tão lesiva, né? A gente ainda não sabia qual seria realmente o impacto, né, naquele início de ano, mas a gente se preocupou em tomar várias ações no início, e principalmente assim que o governador Romeu Zema determinou a criação de um comitê extraordinário de crise para acompanhamento da doença, a Secult, como diversas outras secretarias, pleitearam a participação nesse conselho, tendo em vista a importância e a relevância do tema cultura e turismo para o estado de Minas Gerais. Então, desde o início, a gente vem participando com direito a voto dessas reuniões do comitê e levando ao comitê, desde então, desde a sua instituição, se eu não me engano, em março deste ano, os pleitos dos setores da cultura e do turismo de Minas. Especificamente a respeito do setor turístico e do setor gastronômico, eu vou passar aqui por algumas das ações que a Secult tomou e vem tomando desde então, e quais são as perspectivas, o que a gente está vislumbrando, quais são os programas de fomento que a Secretaria vem trabalhando e executando para a retomada, com segurança, né, dessas atividades turísticas no Estado. Então, desde o início, a Secult se preocupou em conversar com as entidades, né? Conversar com o setor turístico, conversar com quem opera o turismo em Minas Gerais. Então, naquele momento, ainda sem saber realmente o que poderia acontecer, né? Qual seria o prazo que as atividades ficariam suspensas, a gente iniciou direto uma comunicação com as entidades que operam o turismo aqui em Minas, como a Abrazel, a ABAV, a Associação da Indústria de Hotéis, da Indústria Hoteleira do Estado, e diversas outras, o SESC também participou conosco. Então, a gente vem com uma conversa constante com esses representantes da cadeia turística de Minas, desde então, desde o início da pandemia até então, para entendermos em conjunto quais têm sido os impactos e o que o Estado, o que a Secretaria pode auxiliar nesse determinado momento, né, nos determinados momentos que o mercado foi se arrefecendo. Então, desde o início, a gente recebeu alguns pleitos, e principalmente foram os pleitos a respeito de luz e água, né, junto às empresas estatais, CEMIG e Copasa. O governo do Estado se preocupou não só para o setor de turismo, mas para toda a cadeia produtiva do Estado de Minas Gerais, postergar o pagamento dessas contas. A gente tem um pleito hoje
feito pela Secretaria de Cultura e Turismo, mas também pelo Fornatur, que é o Fórum dos Secretários de Turismo do Brasil inteiro. Foi feito um pleito junto à ANEEL para que a demanda contratada dos hotéis, né, a demanda de energia, a contratada, o pagamento dela seja postergado também. A gente ainda não teve uma resposta da ANEEL, mas junto com a CEMIG, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente vem cobrando insistentemente para que o governo federal dê essa resposta para nós. E, claro, também muito em parceria com o Ministério do Turismo, tivemos algumas reuniões com o ministro Marcelo Álvaro Antônio e com a equipe do Ministério também, não só levando esse pleito, que é um pleito importantíssimo para a cadeia hoteleira, que teve o seu serviço diminuído, né, de quantidade de pessoas. A gente sabe que o turismo hoteleiro ele não é somente de turistas de lazer, né? Então tem muitas pessoas que trabalham e moram em hotéis, e há necessidade, sim, de uma certa manutenção, e até por isso que a gente defendeu, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando da criação do programa Minas Consciente, que a hotelaria estivesse na onda verde, por se tratar de um serviço essencial de moradia, né? Então, alguns hotéis e pousadas, principalmente, tiveram que fechar as portas por realmente não aguentar a inatividade, mas na região metropolitana, sem dúvida, foi uma decisão muito adequada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a Secretaria de Saúde, de criar os protocolos devidos para que essa atividade hoteleira pudesse continuar. Agora, no mês passado, a Secretaria de Cultura e Turismo, liderada já pelo secretário Leônidas Oliveira, lançou o programa Arte Salva, que é um programa voltado para a cadeia da cultura e do turismo, baseado no Museu Mineiro, que fica ali na Avenida João Pinheiro, com atendimento presencial, seguindo todas as normas e protocolos sanitários desenvolvidos pela Secretaria de Saúde. O Arte Salva é um projeto amplo para atendimento da cadeia mais necessitada nesse momento de crise. Os guias turísticos, como o professor colocou aqui anteriormente, os guias turísticos não estão trabalhando mais, né? É um setor que muitos estão passando fome, infelizmente. Então, esse programa Arte Salva, ele tem um viés assistencial, sim, e a SEDESE, a Secretaria de Desenvolvimento Social, vem nos auxiliando muito para conseguir as cestas básicas e com toda a logística de distribuição, em conjunto com o Servas, em conjunto também com a Defesa Civil do Estado. Mas também um programa não só com viés de assistência social, mas da gente poder planejar o futuro. Tivemos conversas com o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com o presidente Sérgio Guzmão, que sempre foi muito aberto às pautas de turismo e cultura, sempre que a gente o aciona e aciona o banco. Tivemos algumas reuniões com eles, e eles possuem uma linha de crédito lá, que é o Fungetur. O Fungetur é o Fundo Geral do Turismo. Ele é operado pelo Ministério do Turismo, mas aqui em Minas Gerais, quem opera de fato, quem libera o crédito é o BDMG. O Fungetur é um fundo que as empresas, para acessá-lo, elas têm que estar cadastradas no Cadastur, que é o Cadastro Nacional do Turismo, e eu não me lembro a data exata, mas houve uma medida provisória do governo federal que liberou entre 4 e 5 bilhões para o Fungetur, e parte dessa verba está vindo para cá, para o BDMG poder alavancar o setor do turismo em Minas. Mas um dos grandes problemas desse fundo tem sido a sua publicidade, e também entender os empreendedores entenderem quem pode acessá-lo, né? Então, por exemplo, um bar, muitas vezes um dono de um bar ou de um restaurante não sabe que ele pode acessar o Fungetur, mas ele pode, porque ele está inserido na cadeia do turismo. Não só quando a gente pensa, quando se fala aí sobre turismo, a gente pensa a gente viaja, a gente pensa em hotéis e diversos outros, mas há toda uma cadeia em volta que pode também acessar o Fungetur. Então, a Secretaria vem
auxiliando o BDMG e principalmente através, com auxílio também da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, dar publicidade a mais para esse produto do... Já deu meus 10 minutos? Tem mais um minuto. Um minutinho. Falei muito, mas falei pouco do que eu gostaria de ter falado. Mas, então, para a gente poder seguir, eu gostaria de falar, principalmente, agora do futuro. A Secretaria tomou várias outras ações também, mas o principal programa nesse momento é o Minas para Minas. A gente entende que o turismo foi o primeiro a parar e vai ser o último mercado, provavelmente, a voltar à sua integralidade. E a ideia, e diante de todos os estudos, principalmente do Observatório do Turismo, que a gente possui, e semanalmente, diariamente, na verdade, a Secretaria faz esses estudos e vem observando os números do turismo no Estado, que realmente estão críticos nesse momento. O Minas para Minas é um programa que vai iniciar fomentando o turismo interno. O mineiro visitar Minas Gerais, as viagens elas vão ser de menores distâncias, elas vão ser mais próximas, principalmente rodoviária, e a gente quer fomentar esse turismo regional, para aí, num segundo momento, a gente poder fazer o Minas para o Brasil e o Minas para o mundo. Né? É um programa que está sendo desenvolvido pela subsecretária Marina, em conjunto com toda a secretaria, mas encabeçado por ela, e ele tem, principalmente, o escopo dele tendo em vista os números que o turismo em Minas Gerais tem chegado nesse momento, que são números bem expressivos, e que um dado, principalmente, é o número de turistas no mês de abril. O mês de abril é um mês muito importante para o turismo em Minas Gerais, pela Semana Santa. É o feriado que Minas Gerais recebe mais turistas, e o esperado para esse período, em 2020, era de 10 milhões de turistas. Nós recebemos algo em torno de 600 mil, infelizmente. Então, é uma queda muito drástica, realmente, e esse programa Minas para Minas, tendo em vista todos esses números, eu tenho outros números aqui, posso encaminhá-los à comissão posteriormente, juntamente com outros dados do Observatório do Turismo, para análise dessa comissão, para que seja bem compreendido qual o escopo do projeto Minas para Minas e o que ele visa, tendo em vista esses números. Então, era principalmente isso que eu queria falar aqui, um pouco das ações que a gente tomou, dentre diversas outras, um pouco do que a gente está planejando para o futuro, e permaneço aqui até o final dessa reunião, disposto a responder as perguntas que forem formuladas à Secretaria. Secretário, muito obrigado aí pelas suas considerações, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que no decorrer dessa audiência nós teremos oportunidade de dirigir a Vossa Excelência várias perguntas. Com a palavra, o secretário Bernardo, por 10 minutos. Obrigado, deputado professor Irineu. São muitas perguntas, vou tentar responder todas aqui, acredito que eu tenha conseguido anotá-las. Inicialmente, eu acho que um tema que foi o mais perguntado é a respeito das linhas de crédito, né, que eventualmente essas linhas de crédito não têm chegado na ponta. A Secretaria, como eu disse na minha explanação inicial, ela tem constantemente feito reuniões com o BDMG, e reuniões também com várias das associações e as entidades da cadeia do turismo mineira. E, à medida que a gente vai recebendo esses pleitos, que realmente alguns não têm conseguido acessar ou têm alguma dificuldade documental ou alguma burocracia enfrentada, a gente tem levado esses pleitos para o BDMG, que tem uma interlocução muito ágil e fácil conosco. Muitas das questões, principalmente as questões burocráticas, elas são travas que o próprio Banco Central estipula. Então, ele fiscaliza, ele coloca as leis e fiscaliza, né, os bancos a respeito dessa burocracia, desse acesso às linhas de crédito, e por ser um fundo proveniente do Ministério do Turismo, a nossa interlocução também ela é constante com o Ministério do Turismo a respeito dessas reivindicações que a gente vem recebendo. O BDMG aqui em Minas Gerais ele é o único banco que opera o Fungetur. Então, nos outros bancos, tanto privados quanto particulares,
a linha de crédito do Fungetur, ela não está disponível, é somente pelo BDMG. O BDMG, né, nos relatou que a demanda por acesso a essa linha de crédito ela aumentou substancialmente, por óbvio, né, tendo em vista essa crise. Uma nova linha do Fungetur foi aberta para cá, que é a linha de capital de giro, que nesse momento é a demanda maior. O que a gente, enquanto Secretaria de Turismo, pode fazer é essa interlocução com esses dois entes, o BDMG, que é um ente do Estado, e que a gente tem essa fácil interlocução para auxiliá-los a facilitar o acesso às linhas e fazer essa interlocução com o Ministério do Turismo, que é quem, de fato, disponibiliza os recursos, né? Então, o Fungetur é um fundo que já está, já é um produto do BDMG já há algum tempo, que, nesse momento, ele foi aumentado e algumas taxas e prazos foram diminuídos, né, bem no início da pandemia. Então, a grande questão é essa: a gente vem fazendo a interlocução com as entidades, recebendo todas essas situações que ocorrem de um eventual difícil acesso e uma burocracia, e a gente tem tentado, junto aos órgãos competentes para resolver essas situações, realmente ter sucesso para que a linha de crédito do Fungetur, sobretudo, seja mais acessível. A respeito, eu não me recordo se foi uma pergunta no chat ou se foi de algum dos deputados, eu peço desculpas, mas sobre o MEI, realmente a linha de crédito do Fungetur não atende o MEI nesse momento, somente as pequenas empresas, né, pequenas empresas, né, empresas de pequeno porte e médias empresas, mas a gente já fez esse pleito para que seja analisada a possibilidade de que o MEI seja atendido também pelo Fungetur, e esse pleito foi feito lá junto ao Ministério do Turismo, o qual também a gente tem um ministro mineiro e que tem uma interlocução muito ágil e muito fácil conosco. Sobre as demais perguntas, eu anotei algumas questões aqui a respeito do selo. No início, há alguns meses, a gente começou a discutir da criação de um selo mineiro, mas a gente viu que o governo federal, alguns municípios, alguns circuitos turísticos também estavam trabalhando nisso. A gente preferiu fazer uma interlocução com o Ministério do Turismo e a gente vai adotar o selo do Ministério do Turismo. Contudo, algumas questões ainda não estão contempladas lá no selo, como foi dito, eu peço desculpas novamente, quem fez, se eu não me engano, foi o Rodrigo, a respeito da hotelaria, né, que não contemplaria toda a hotelaria. A gente já fez esse pleito junto ao Ministério do Turismo para que novos protocolos sejam incluídos nesse selo do Ministério do Turismo, para que ele seja realmente mais abrangente para toda a cadeia, e a nossa interlocução com o Ministério do Turismo é para adotar o selo deles. E a gente continua à disposição, a Secretaria continua à disposição que caso venham mais demandas a respeito do selo do Ministério do Turismo que nós vamos adotar, a gente possa sim fazer essa interlocução, a gente está aberto para novas demandas. A respeito do Lago de Furnas, né, eu queria até dizer que a gente realmente, deputado professor Cleiton, a gente teve uma conversa aqui inicialmente, antes da reunião, a respeito do Lago de Furnas. A gente se inteirou, o governo de Minas se inteirou desse tema há algum tempo atrás, quando ficou um pouco mais forte essa demanda, né, da cota 762. A gente, no governo de Minas, eu, enquanto secretário interino, eu tive o prazer de receber, junto com o secretário Igoreto, à época secretário-geral, atualmente secretário de governo, mas à época ele ainda era o secretário-geral. A gente recebeu alguns representantes lá, entre eles a Maria Elisa, que nos trouxe toda a situação do que estava ocorrendo lá. Foi naquele momento que os senadores Rodrigo Pacheco e o senador Anastasia também estavam lutando por essa situação, fizeram audiências públicas, como houve aqui na Assembleia também, e
o papel do governo de Minas naquele momento foi, principalmente do secretário Igor Eto, foi de levar essa demanda ao governador, o qual, por coincidência, tinha uma reunião com o presidente Bolsonaro no dia seguinte e endereçou essa situação ao presidente Jair Bolsonaro, que levou o tema para o ministro Bento Albuquerque, do Ministério de Minas e Energia. Então, o que o governo de Minas pode fazer, por se tratar de um tema federal, foi toda essa interlocução que o governador Romeu Zema, por coincidência, tinha uma reunião, como eu disse, com o presidente Jair Bolsonaro e levou esse tema a ele. Então, nós somos sensíveis, super sensíveis a esse tema, estamos dispostos a trabalhar para que a gente faça uma divulgação maior realmente nesse momento, no momento de reabertura, né, das atividades turísticas. A gente sabe a importância do lago e das atividades náuticas ali para toda a economia da região, né, tudo que gira em torno ali, hotelaria, tantos os bares e outros empreendimentos também, sem dúvida. O governo de Minas, o governo de Minas, e aí eu tenho a liberdade de falar pelo o governo, a gente abraça, sim, essa causa, desde que ela nos foi apresentada formalmente. Então, a secretaria, o governador, eu tenho certeza que vão estar sempre, a gente está sempre aberto para discutir a questão do Lago de Furnas e do Mar de Minas, que realmente tem um potencial enorme, e a respeito do turismo náutico, né, a gente também se dispõe a fazer toda a interlocução que for necessária com o governo federal, com a Marinha do Brasil, para a gente chegar realmente a uma situação melhor ali no Lago de Furnas e a gente ser economicamente mais ativo no lago. A respeito de algumas perguntas do deputado professor Cleiton, as redes sociais realmente elas são, nesse momento, a melhor forma de se comunicar e de fazer marketing e promoção turística, sem dúvida. A Secretaria de Cultura e Turismo possui uma ferramenta que ela é alimentada, o inventário dela é todo alimentado pelos próprios municípios, que é o portal minasgerais.com.br, onde é possível se inteirar a respeito de toda a questão, de toda a cadeia turística do Estado, tanto quanto pousadas, como roteiros, como circuitos, como completo, é um site muito completo e que a gente está cada vez mais querendo focar nele, não só no site, que é a plataforma principal, mas também no Instagram, no Facebook, no YouTube, com diversas ações de promoção, principalmente no Instagram, Visite Minas Gerais, que é um Instagram hoje que é uma conta de Instagram que realmente é um grande sucesso, que todas as postagens são feitas através de fotos recebidas pelos turistas. Então, a gente não tem um custo para fazer esse Instagram, porque os próprios turistas nos enviam imagens maravilhosas e nossa equipe de marketing e promoção turística faz todo um tratamento ali e dá saída de comunicação para esses locais. A respeito dos financiamentos do BDMG, eu já coloquei. Perguntas do deputado Mauro Tramonte sobre o aeroporto da Pampulha, que nessa semana foi assinado pelo ministro Tarcísio a delegação ao Estado de Minas Gerais, e isso ocorreu tendo em vista que o aeroporto da Pampulha era um dos últimos na lista do Ministério da Infraestrutura para ser concedido à iniciativa privada. Então, o governo de Minas Gerais, em uma interlocução, tanto com o Ministério, já é uma interlocução antiga, né, principalmente encabeçada pela CEINFRA, nossa Secretaria de Infraestrutura, encabeçada pelo secretário Marco Aurélio Barcelos, fez toda essa interlocução com o Ministério e também com a Infraero, para que a Pampulha seja estadualizada, a fim de que um estudo inicial de viabilidade de concessão seja realizado para que eventualmente o aeroporto da Pampulha seja concedido. Eu não posso, nesse momento aqui, responder qual tipo de aviação que vai ser utilizada lá, principalmente a aviação particular, isso sem dúvida, e isso foi amplamente divulgado no Agência Minas, né, no portal de notícias do governo do Estado de Minas Gerais e também nos portais de notícias aí do governo federal. Então,
Minas Gerais, nesse momento, vai fazer um estudo para ver a viabilidade de concessão do aeroporto da Pampulha. E por que trazer isso para cá? Né? Porque ele estava na fila, muito longe na fila lá do Ministério, e aqui ele vai ser tratado como uma prioridade para a concessão. A respeito de outra pergunta do deputado Mauro Tramonte, sobre a utilização dos roteiros turísticos virtuais, né? A Secretaria desenvolveu um programa interessante que, inclusive, pode ser acessado pelo minasgerais.com.br, que é o programa Roteiros 360. A gente tem algumas cidades ali que podem ser visitadas de dentro da sua própria casa. Então, é uma maneira da gente levar para o mundo, qualquer pessoa pode visitar, tendo um computador com acesso à internet, a pessoa pode visitar diversas das cidades de Minas Gerais, e a ideia é realmente expandir esse projeto, que é um projeto super interessante, e eu convido todos a conhecê-lo. Deputado, eu tenho mais as perguntas do deputado Gustavo Mitre. Eu as faço agora, eu as respondo agora. Gostaria que o senhor respondesse, o deputado, o secretário, de maneira mais breve, né? Ok. Mas responda assim. Ok. Acredito que muitas delas aqui também tenham sido respondidas, né? Principalmente falar aqui do Minas para Minas, que foi perguntado pelo deputado Gustavo Mitre, que é realmente um projeto que a gente está colocando muito trabalho, muito esforço nele, por acreditar que ele vai ser a forma da gente dar esse pontapé inicial na retomada das atividades turísticas aqui no Estado. Esse projeto ele tem 3 eixos, 3 grandes eixos, né, que é o eixo de território, o eixo do marketing turístico e das políticas públicas, né? Então, ele é realmente um projeto abrangente, que, como eu disse aqui, ele será adotado em fases, uma fase regional, que a gente precisa realmente fazer com que o mineiro conheça mais Minas do que outros lugares do Brasil ou até do mundo. A gente precisa conhecer a nossa casa, o nosso estado, e esse é o principal mote desse projeto, né? Então, no eixo território, as ações estratégicas elas vão ser adotadas na perspectiva de retomada do turismo a partir dos circuitos turísticos, que os circuitos turísticos são a principal ferramenta da Secretaria para regionalização, né? Então, as políticas públicas de regionalização do turismo, através da Secretaria, elas são realizadas junto aos circuitos turísticos, né? O eixo de marketing turístico, a gente acredita que é um dos eixos mais relevantes, todos são, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um dos eixos mais relevantes, que nele compreende as ações estratégicas voltadas para a campanha #Minas para Minas, que vai ser lançada, e o fortalecimento da imagem positiva da segurança sanitária e valorização do patrimônio cultural e natural dos circuitos turísticos. No eixo de políticas públicas, principalmente a gente focar na estratégia de revisão do ICMS turístico e do ICMS do patrimônio cultural e, sem dúvida nenhuma, que foi dito aqui, a respeito da consolidação do Fundo de Assistência ao Turismo, que desde 2004 não recebe recursos e que pode ser uma ferramenta brilhante para a gente trabalhar a retomada do turismo e a perpetuação de um turismo mais pujante aqui no nosso estado. A gente está, que é o FASTUR, né, que é esse Fundo de Assistência ao Turismo. Essa relação à manutenção do turismo, principalmente do setor hoteleiro, já respondi, do turismo virtual também, sobre o site e as redes. As capacitações, né? Eu acho que esse é um tema super importante da gente falar também, porque, nesse momento, a Secretaria desenvolveu diversas ferramentas para fazer capacitação, e uma delas, que já existia e agora se tornou virtual, é o Minas Recebe, que é um instrumento de capacitação das agências de receptivo e das agências de turismo do Estado de Minas Gerais. Então, os próprios empreendedores do turismo em Minas podem acessar a Secretaria e a gente, em conjunto, auxiliá-los a melhorar o serviço que é prestado para o turista que vem para o nosso estado ou o turista que viaja dentro do nosso estado. Essas reuniões do Minas Recebe têm sido realizadas de forma remota e tem sido realmente
um grande sucesso. A Secult realizou algumas lives também, um programa chamado Secult ao Vivo, que a gente trouxe especialistas de diversas áreas, área jurídica, área de marketing, diversas áreas, especialistas de renome, para que a gente pudesse fazer esse tipo de live, não só chamando as pessoas para virem para o Estado, mas também pensando em capacitar toda a cadeia do turismo aqui em Minas Gerais. Eu acho que é importante dizer também a respeito da gastronomia, e deputado Irineu, eu vou terminar aqui nessa parte da gastronomia, é o último ponto que eu vou levantar, que são 2 pontos que eu acho que são principais nesse momento e que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira, que foi retomado, né, nesse momento da pandemia. Já havia sido retomado e as reuniões têm acontecido nesse momento, né, encabeçados principalmente pela Marina Simeão, nossa subsecretária de Turismo, mas é um plano abrangente que traz toda a sociedade e o setor da gastronomia em conjunto, e o Conselho Curador da Mineraria, que é presidido pela CODENGE, né, mas que a Secretaria Executiva é da Secult. Ele foi instituído por um decreto anteriormente, mas a primeira reunião foi realizada agora em abril. Então, a mineraria, que é um importante instrumento para a difusão da gastronomia mineira, esse Conselho Curador ele foi reinstituído e os trabalhos já estão ocorrendo nesse momento de pandemia, porque a gente acredita que a gente precisa sedimentar o caminho agora para que no pós-guerra, né, que tem sido uma guerra essa crise, no pós-guerra esteja tudo certo para que a gastronomia mineira volte a ser realmente reconhecida mais do que ela já é, tanto no estado, tanto fora do estado quanto para fora do Brasil também.